Um príncipe prudente deve escolher o caminho do medo controlado, e não o da afeição frágil. Maquiavel. Quantas vezes você entrou em um ambiente e sentiu que ninguém te levava a sério? Você tenta falar, mas as pessoas interrompem. Tenta impor uma opinião, mas te cortam com um olhar. Por dentro você sente raiva, mas por fora se cala. E quando chega em casa se pergunta: por que eu nunca consigo impor respeito? Não é que te falte valor, te falta presença. Maquiavel chamaria isso de ausência de aura de poder. Aquele campo invisível que faz as pessoas se ajustarem à tua energia antes mesmo que você diga uma palavra. E é sobre isso que vamos falar hoje. Porque existe uma forma de criar uma postura que faz o mundo te respeitar, sem precisar gritar, sem precisar se impor, sem precisar pedir atenção. Uma presença silenciosa, mas tão firme, que até quem tenta te desafiar sente que já perdeu. E o melhor, essa postura pode ser aprendida. Ela não depende de sorte, nem de aparência, nem de status. Ela depende de mente treinada. E se você ficar comigo até o final, eu vou te mostrar, passo a passo, como qualquer pessoa pode construir essa aura que ninguém ousa enfrentar. Mas antes, eu quero te provocar. Enquanto você busca ser aceito, outros aprendem a ser temidos. E é por isso que eles lideram. Eles entenderam algo que você ainda não. Respeito não se conquista falando, se conquista controlando o próprio silêncio. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Um manual maquiavélico para transformar a insegurança em presença, o medo em magnetismo e o desconforto em domínio. Só te aviso uma coisa: se você sair no meio do vídeo, vai perder o ouro. A parte onde eu revelo o ponto de virada que separa os inseguros dos respeitados. A chave que Maquiavel e os grandes líderes sempre usaram, mas que ninguém te ensinou. Então, se você quer deixar de ser o tipo de pessoa que precisa provar o próprio valor e se tornar aquele que é respeitado antes mesmo de falar, fique até o fim, porque o que eu vou te mostrar aqui não é teoria, é estratégia. É o método psicológico para criar uma postura que intimida sem ameaçar, que domina sem precisar competir e que impõe respeito sem dizer uma única palavra. E quando você entender isso, vai perceber o que Maquiavel quis dizer quando afirmou: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas palavras. E a partir de hoje, você vai aprender a usar essa verdade ao seu favor. 1. O princípio do respeito. O poder invisível que antecede a palavra. Há algo curioso sobre o respeito. Ele não nasce do que você diz, mas do que você transmite quando ainda está em silêncio. Antes mesmo de abrir a boca, o mundo já está te lendo. Cada gesto, cada pausa, cada olhar é um fragmento do que Maquiavel chamava de tecido invisível do poder. É aquele instante em que alguém entra em um ambiente e, sem esforço, todos endireitam a postura. Não é medo, é reconhecimento de presença. Robert Greene descreve isso como aura de poder, uma força que não precisa anunciar-se, porque é percebida naturalmente. Essa energia antecede a palavra e já impõe hierarquia. O respeito verdadeiro é silencioso, discreto e profundamente psicológico. Ele não exige atenção, apenas a desperta. Imagine entrar em um local e, sem dizer uma palavra, sentir o ambiente mudar. As conversas ficam mais medidas, os olhares mais atentos. É o mesmo efeito de quando um general entra em um quartel ou um líder autêntico pisa em um palco. Há uma diferença gritante entre quem busca respeito e quem o atrai. O primeiro precisa provar algo. O segundo já é a prova viva. O segredo está em dominar o campo energético que antecede a fala. E isso se constrói com autocontrole. Quem domina o próprio temperamento, domina a percepção dos outros. É o início do jogo de poder que se vence sem mover um dedo. Maquiavel dizia: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos sabem sentir. É por isso que o respeito é mais visual do que verbal. É o modo como você se comporta quando ninguém te observa, que define o impacto que causa quando todos estão olhando. O corpo, o olhar e o silêncio comunicam uma liderança natural que não se ensina em livros de etiqueta. É por isso que figuras históricas como Churchill ou César sabiam entrar em um ambiente com a calma de quem não precisa disputar território. A energia deles dizia: eu comando porque compreendo o jogo. E o mundo respeita quem entende o jogo sem precisar explicá-lo. Há um detalhe que as pessoas ignoram.
O respeito é precedido pelo mistério. Quanto mais alguém tenta ser entendido, menos autoridade transmite. A necessidade de ser compreendido denuncia a insegurança. Por isso, o poder silencioso é uma arte de dosar o que se revela. O indivíduo respeitado não é o que fala alto, mas o que não precisa se justificar. Ele sabe que a explicação é a moeda dos fracos. Quando você domina o próprio silêncio, cada palavra se torna uma arma bem calibrada. E é aí que nasce a verdadeira autoridade, aquela que não se impõe, mas se manifesta naturalmente. O respeito é um reflexo direto da disciplina interna. É impossível impor autoridade externa sem dominar primeiro o caos interno. Um homem que vive refém das próprias emoções jamais inspirará respeito. Ele pode gritar, ameaçar ou se exaltar, mas todos sentirão a fragilidade por trás do tom. O líder de verdade é aquele que, mesmo diante da provocação, responde com frieza emocional. Não porque é indiferente, mas porque entende que quem reage perde. E no jogo de poder, perder o controle é como entregar o cetro na mão do adversário. Essa frieza é o cimento invisível que sustenta a postura de respeito. A postura mental de quem impõe respeito nasce da certeza interior de que não precisa provar nada. É o oposto da insegurança mascarada de arrogância. É serenidade com propósito. Um homem calmo em meio ao caos provoca desconforto em quem depende do barulho para se sentir relevante. E é justamente esse desconforto que o torna respeitado. Quando você observa alguém que não se apressa, não se irrita e não se explica, há algo que o cérebro reconhece instintivamente: hierarquia. O respeito é uma linguagem biológica gravada no inconsciente coletivo. Há uma regra silenciosa do poder. Quanto menos você precisa se defender, mais inabalável parece. É como se o mundo entendesse que quem não se justifica sabe algo que os outros não sabem. Essa percepção cria uma aura de mistério que fortalece sua autoridade. Pense em pessoas como Miyamoto Musashi, o lendário samurai. Ele não gritava, não gesticulava, apenas observava e agia. Sua presença bastava para desequilibrar o inimigo. Ele entendia que o poder real é o que não precisa de plateia. E o respeito nasce exatamente dessa ausência de necessidade. Mas é importante entender que essa presença silenciosa não é frieza impessoal, e sim domínio emocional. Há uma diferença entre ser frio e ser vazio. A frieza emocional de que falamos aqui é estratégica. É a capacidade de permanecer lúcido quando todos perdem o eixo. É manter o olhar firme quando o caos tenta te arrastar. Quem domina isso, transmite uma vibração que os outros sentem, mesmo sem entender. É o tipo de poder que não pode ser simulado. Porque o corpo, o olhar e o silêncio denunciam o estado interno de quem o carrega. Respeito não é algo que se pede, é algo que se projeta. E ele começa pela maneira como você se enxerga. Quem não se respeita, busca o respeito dos outros de forma desesperada. E ao fazer isso, perde-o. O primeiro passo é construir uma mentalidade de independência emocional. Não precisar ser notado, nem elogiado, nem compreendido. É o que Maquiavel chamaria de autossuficiência do príncipe. O indivíduo que se basta, não se curva. E essa autossuficiência é o que desperta a admiração genuína. As pessoas respeitam quem parece completo, não quem parece carente. Em um mundo barulhento, o silêncio virou símbolo de força. Os que falam demais soam ansiosos. Os que observam transmitem domínio. Há poder em cada pausa, em cada ausência de reação. Quando alguém te provoca e você apenas o encara com calma, algo acontece. O outro se desorganiza por dentro. Ele sente que não tem acesso ao teu centro. E essa inacessibilidade é o que impõe respeito. A autoridade silenciosa é, portanto, um escudo invisível. Protege sem precisar atacar. É o domínio emocional transformado em linguagem corporal. Um exercício prático. Entre em qualquer ambiente e, em vez de tentar ser percebido, apenas observe. Respire fundo. Mantenha o olhar firme e o corpo relaxado. Perceba como, em poucos minutos, as pessoas ajustarão o tom, o ritmo e até a postura diante de você. Isso acontece porque o ser humano reage à energia dominante do espaço. Quem está centrado se torna o eixo emocional de todos os outros. É por isso que líderes verdadeiros não precisam levantar a voz. Eles são o silêncio que comanda o barulho. Em suma,
O respeito nasce antes da palavra. É um campo sutil, construído no silêncio e projetado pelo autocontrole. É o resultado da soma entre frieza emocional, desapego e leitura de pessoas. Quem entende esse princípio aprende a dominar o primeiro estágio do jogo de poder, o domínio do próprio campo energético. E é justamente esse domínio que abre o caminho para algo ainda mais profundo. O campo invisível de quem não precisa de aprovação para ser respeitado. Se você está percebendo que tudo isso faz sentido, que o poder real não está no grito, mas na calma, então esse é o tipo de conteúdo que você precisa ter perto de si. Clique em inscrever-se e deixe o like, porque aqui cada vídeo é uma nova estratégia para te tornar alguém que ninguém ousa desafiar. 2. O campo invisível. A energia de quem não busca a aprovação. Quem precisa ser aceito, inevitavelmente, se torna escravo de quem o valida. Essa é uma das verdades mais duras do jogo de poder, e uma das mais libertadoras quando compreendida. Maquiavel alertava: aquele que se apoia totalmente na sorte dos outros, cai quando ela muda. E nos tempos modernos essa sorte tem outro nome: opinião alheia. A busca pela aprovação é uma prisão invisível, e muitos passam a vida inteira tentando agradar juízes que jamais os respeitarão. O respeito silencioso nasce quando o indivíduo deixa de tentar ser aceito e começa a se bastar. Essa independência energética muda tudo: o tom, a presença, o olhar, até o modo de andar. É curioso observar como o ser humano tem o impulso de justificar-se, de explicar cada decisão, de tentar provar que está certo. É uma herança de sobrevivência social, mas no jogo de poder, isso é fraqueza. Quanto mais você precisa convencer, menos credibilidade tem. O homem de autoridade não explica, age. E é justamente por isso que é respeitado. Ele entendeu que o poder não está em ser compreendido, mas em ser percebido como inabalável. Robert Greene traduz isso magistralmente na Lei 36. Despreze o que não pode ter. Esse desprezo, longe de ser arrogância, é libertação. É dizer: nada fora de mim tem o poder de me controlar. Imagine um líder que, ao ser ignorado ou criticado, não muda o tom de voz, não altera o semblante e não tenta se justificar. Ele sabe que toda tentativa de convencer é uma confissão de fraqueza. Sua calma incomoda, porque revela autossuficiência. Essa indiferença é magnética. Ela atrai respeito e desarma opositores. É como assistir a uma rocha sendo atingida por ondas. Ela não responde, apenas permanece. E quanto mais permanece, mais imponente parece. O poder silencioso se manifesta quando o silêncio é mais provocante do que qualquer argumento. O campo invisível de quem não busca aprovação é denso, sólido e quase palpável. Ele se constrói no momento em que você entende que o seu valor não precisa de aplausos. É o oposto da vaidade. É a serenidade. Pense em figuras históricas como Marco Aurélio, o imperador filósofo que governava Roma com base no estoicismo. Enquanto outros se inflamavam com bajulações ou ofensas, ele mantinha a calma. Sabia que as opiniões externas são como vento sobre uma montanha, e quem quer construir poder precisa ser montanha, não folha. O respeito nasce dessa estabilidade emocional. Existe um tipo de poder que não pode ser ensinado, apenas sentido. É o poder que vem do desapego, a capacidade de estar inteiro, mesmo que ninguém reconheça isso. As pessoas sentem quando alguém não depende delas para se sentir válido, e esse sentimento as desconcerta, porque no fundo, a maioria vive sedenta por reconhecimento, enquanto poucos se alimentam do próprio silêncio. Essa diferença separa o comum do respeitado, o dependente do soberano. O homem que não busca a aprovação conquista naturalmente o respeito de todos que ainda buscam. Mas há um desafio nisso. O ego grita. Ele quer ser visto, aplaudido, validado. E resistir a esse impulso é um treino diário de frieza emocional. Maquiavel diria que quem quer ser amado por todos acaba sendo odiado pelos fortes. Por isso, o poder verdadeiro é seletivo. Ele não precisa ser popular, precisa ser sólido. O que você perde em aplausos, ganha em respeito. E quanto mais o mundo tentar te testar, mais o teu silêncio precisa ser a resposta. Essa é a essência do domínio emocional. Quem domina a própria necessidade de ser visto,
Passa a enxergar com clareza o comportamento dos outros. Quando você deixa de buscar aprovação, começa a perceber os jogos ocultos que governam as relações. As pessoas que sorriem para você muitas vezes o fazem por interesse, não por respeito. E as que te desafiam, quase sempre o fazem por insegurança. Quem tem leitura de pessoas entende isso intuitivamente. Cada gesto é uma mensagem codificada. É nesse ponto que o poder deixa de ser instintivo e se torna consciente. Você para de reagir e passa a observar. E quem observa sem pressa domina o tabuleiro. O respeito silencioso nasce do olhar que enxerga além da superfície. Há algo profundamente libertador em não precisar ser entendido. O mundo moderno idolatra a exposição, likes, comentários, aprovação. Mas Maquiavel teria desprezado essa era de validação pública. Ele sabia que o respeito nasce do contraste, não da conformidade. Quando todos gritam, o silêncio chama mais atenção. Quando todos buscam ser amados, o temido reina. E é por isso que o indivíduo que não busca aceitação carrega uma presença paradoxal. Ele atrai porque não precisa atrair. É o magnetismo da escassez emocional. Quanto mais raro for o teu silêncio, mais caro será o teu respeito. Essa energia de quem não busca aprovação é também uma forma de manipulação psicológica sutil, não no sentido destrutivo, mas estratégico. Quando você não demonstra necessidade, desperta curiosidade. E curiosidade é a porta de entrada para o respeito. As pessoas começam a se perguntar: o que há de tão especial nessa pessoa que ela não precisa provar nada? Essa dúvida é poder, porque quem tenta decifrar você já se colocou em posição inferior. O desapego, portanto, é uma forma de controle disfarçado. É a prova de que o domínio emocional é a maior arma no jogo de poder. Mas não confunda desapego com indiferença. O desapego é autocontrole. A indiferença é fuga. O primeiro atrai respeito. O segundo gera desprezo. Quem domina o desapego sabe quando agir, quando calar, quando se afastar. É a arte de controlar o próprio campo energético sem deixar rastros. Esse tipo de autoridade não grita, apenas se faz sentir. O verdadeiro líder é aquele cuja ausência pesa mais do que a presença dos outros. É o paradoxo do poder. Você se torna indispensável quando parece não precisar de ninguém. O treinamento para isso começa em pequenas coisas. Quando alguém te ignora, não reaja. Quando tentam te diminuir, não se defenda. Apenas observe. O simples ato de permanecer neutro enfraquece qualquer tentativa de manipulação. A ausência de reação é o que separa os que jogam o jogo dos que são jogados por ele. É por isso que o poder silencioso é tão temido. Ele não pode ser previsto, não pode ser controlado. Quem age a partir do próprio centro se torna um enigma, e enigmas são sempre respeitados. E é nesse estado de equilíbrio interno, onde nada te afeta e ninguém te define, que o respeito começa a crescer de forma orgânica. O campo invisível se expande, e o olhar dos outros muda. Eles não sabem explicar, mas sentem. E é nesse momento que você percebe que o poder verdadeiro não está em controlar o outro. Está em não ser controlado por nada. Mas há um próximo nível nessa arte. Dominar não apenas as reações externas, mas o próprio temperamento interno. Porque é aí, nesse domínio, que o caos se curva diante da frieza. 3. O domínio interno. A frieza que desarma o caos. A impulsividade é o veneno da autoridade. Nenhum homem verdadeiramente poderoso grita, reage ou se desespera. Ele observa. Maquiavel dizia que o príncipe sábio sabe fingir calma quando está irado. E essa é uma das lições mais refinadas do jogo de poder. Parecer tranquilo, mesmo quando o mundo desmorona. A frieza não é a ausência de emoção, é o domínio sobre ela. É olhar o caos de frente e permanecer sereno, como se o tempo obedecesse ao teu ritmo. Quem domina o próprio interior, domina tudo ao redor. O respeito nasce da previsibilidade emocional. Quando os outros percebem que nada te desestabiliza, sentem medo e admiração na mesma medida. Pense em um momento em que alguém perdeu o controle diante de você. Voz alta, gestos bruscos, olhos inflamados. Nesse instante, quem mantém a calma assume o trono invisível da situação. Porque no jogo de poder, quem reage primeiro, perde. Robert Greene reforça isso na Lei 33. Descubra o ponto fraco, inclusive o seu,
O teu ponto fraco é exatamente aquilo que te faz sair do eixo, e o inimigo que descobrir isso te domina. A frieza, portanto, é uma armadura psicológica. Ela impede que os outros usem tuas emoções contra ti. Dominar as emoções não é reprimir-se, mas canalizar. É saber transformar raiva em foco, medo em análise e ansiedade em estratégia. Os estoicos entendiam isso com maestria. Sêneca dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece, que importa. Essa é a essência da liderança fria. Um líder que grita perde autoridade. Um líder que silencia cria tensão. A frieza emocional é uma arma invisível. Ela desarma o caos sem precisar lutar. É o gesto que diz: eu controlo o tempo. E quem controla o tempo, controla o jogo. No ambiente corporativo, por exemplo, é comum ver líderes se desestabilizando em reuniões, respondendo críticas com sarcasmo ou raiva. E o resultado? Perdem o respeito, mesmo que tenham razão. Já o líder que escuta com calma, que faz uma pausa antes de responder, transmite um poder quase hipnótico. Ele não precisa provar nada. Cada palavra dele pesa porque é rara. A ausência de pressa cria autoridade. É como se dissesse: eu não preciso reagir, porque nada aqui está acima do meu controle. Esse tipo de serenidade é o que diferencia chefes de verdadeiros líderes. A frieza emocional também é uma forma de leitura de pessoas. Quando você está calmo, percebe detalhes que o irritado jamais veria. Um olhar desviado, um sorriso tenso, uma palavra fora de lugar. Tudo se torna sinal. É assim que você identifica intenções ocultas. Maquiavel aconselhava os príncipes a verem os homens como eles são, e não como parecem ser. E só a mente fria enxerga a realidade sem distorções emocionais. O calor da raiva cega, o frio da observação revela. Essa é a diferença entre o homem que reage e o homem que comanda. Mas ser frio não é ser insensível. O frio que desarma o caos não é ausência de alma, é presença de consciência. É estar ali, inteiro, lúcido, enquanto todos se perdem nas próprias emoções. É como o samurai que, antes da batalha, fecha os olhos e respira, não para fugir do medo, mas para domesticá-lo. Essa serenidade é fruto de treino. Assim como um guerreiro afia a espada, o homem de poder afia a mente. Cada provocação é um teste de domínio interno, e cada vitória silenciosa sobre o impulso é uma vitória sobre o mundo. O segredo está em entender que toda emoção é um movimento, e o poder está em controlar a direção desse movimento. Quando alguém te ofende, a emoção quer te empurrar para a reação. Mas quando você respira e observa, o movimento se inverte. Você transforma a ofensa em informação. Esse é o ponto em que a frieza vira sabedoria. Você para de reagir e começa a estudar. E quem estuda o inimigo enquanto ele te ataca, vence sem lutar. A frieza é, portanto, o maior ato de inteligência emocional que existe. Há uma prática poderosa para desenvolver esse domínio: o silêncio intencional. Quando algo te irritar, não responda imediatamente. Conte até 10, respire fundo e observe o que está acontecendo dentro de você. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora a tua autoridade. É ali que você deixa de ser refém do impulso e se torna o mestre da situação. Robert Greene dizia: quem revela demais se torna previsível. O silêncio, portanto, é o escudo do sábio. Ele protege teu poder, conserva tua energia e confunde teus inimigos. É curioso como, na prática, o silêncio causa desconforto em quem o enfrenta. Quando alguém te provoca e você apenas o encara com tranquilidade, o cérebro dele entra em curto. Ele esperava um duelo, mas você não entrega a arma. Esse desequilíbrio o faz revelar fraquezas que ele tentava esconder. É nesse momento que a frieza deixa de ser defesa e se torna ataque. O silêncio é o espelho onde o outro se descontrola sozinho. E você apenas observa. O poder, afinal, é um jogo de paciência. A frieza também te protege da manipulação psicológica. Pessoas manipuladoras vivem de gatilhos emocionais. Culpa, medo, raiva. Elas te cutucam até te fazer reagir. Quando você não reage, o jogo delas morre. Um manipulador não sabe lidar com quem não se abala. Ele precisa de tua energia para sobreviver. Por isso, a frieza
É uma forma de autopreservação. É dizer, eu vejo teu jogo, mas não jogo contigo. Esse tipo de postura transforma qualquer ambiente em teu território, porque no fim, quem dita o ritmo das emoções dita o ritmo da conversa, da negociação, da vida. Há ainda outro efeito colateral positivo da frieza: o foco. Quando as emoções não te dominam, a mente fica afiada. Você pensa com clareza, age com precisão e decide com estratégia. É o mesmo princípio usado em treinamentos de forças especiais. Soldados são ensinados a manter o pulso estável mesmo sob fogo inimigo. Eles não lutam apenas com músculos, mas com mente. E é isso que o homem de respeito faz. Ele luta com lucidez. Cada pausa dele é uma estratégia. Cada silêncio, uma manobra invisível. E quando você atinge esse nível de domínio interno, o mundo começa a reagir diferente. O caos parece desacelerar diante de ti. As pessoas baixam o tom. Os inimigos pensam duas vezes. E o respeito surge naturalmente. Porque o respeito é um reflexo do autocontrole. O que você controla internamente se manifesta externamente. E é por isso que a frieza é o cimento do poder. Mas, de nada adianta o controle interno se o corpo ainda comunica submissão. É o momento de transformar o domínio interno em linguagem física. 4. A arquitetura corporal do poder. Antes que as palavras surjam, o corpo já falou. A linguagem corporal é o idioma mais antigo do poder e o mais ignorado. Maquiavel dizia que o príncipe deveria manter uma aparência digna, que imponha respeito e inspire confiança. O corpo é a primeira mensagem que o mundo recebe de você. É nele que mora a sua postura. E a postura é o reflexo visível da sua autoridade interna. Robert Greene resume isso na Lei 34. Seja régio em seu porte. Não se trata de arrogância, mas de presença. De mover-se como quem não está em busca de espaço, mas como quem já o possui. Um corpo alinhado comunica domínio, enquanto um corpo tenso denuncia submissão. Observe as pessoas em qualquer ambiente. O corpo de quem comanda parece respirar diferente. O andar é calmo, o olhar é firme, e os gestos são econômicos. Cada movimento é intencional, sem pressa, sem ruído. Essa cadência transmite poder silencioso, um magnetismo que não se explica, apenas se sente. Quando alguém entra em um lugar e tudo desacelera, é porque a energia corporal dele assumiu o comando. Líderes como Napoleão compreendiam isso. Embora pequeno em estatura, ele dominava salões inteiros pela forma como se portava. Ereto, centrado e calmo. O corpo dele comunicava: eu sou o eixo. O corpo é o espelho da mente. Se há caos interno, haverá desordem externa. Se há autocontrole, haverá harmonia física. É impossível simular poder se o corpo não o sente. A tensão nos ombros, o olhar desviado, os gestos rápidos, tudo isso entrega insegurança antes mesmo que você perceba. Por isso, a postura é a extensão visível da frieza emocional. O líder silencioso mantém o queixo neutro, o tronco alinhado e o ritmo dos movimentos constante. Ele sabe que o respeito começa na forma como ocupa o próprio espaço. O corpo, quando disciplinado, se torna uma armadura de autoridade. Pense na diferença entre entrar em um ambiente buscando ser notado e entrar como quem já é notado. A primeira atitude é de carência, a segunda, de domínio. É o contraste entre o que quer provar e o que já é. E essa diferença é sentida, não dita. As pessoas respeitam o que o corpo comunica antes de respeitarem o que a boca pronuncia. É por isso que líderes verdadeiros falam pouco. O corpo faz o trabalho. O silêncio, combinado com uma presença física firme, cria o que chamamos de respeito silencioso, uma aura que antecede a fala e dispensa explicações. A arquitetura corporal do poder é construída em detalhes. Quando você entra em um local, mantenha o ritmo do passo deliberado, o olhar na linha dos olhos e o corpo relaxado. Evite gestos bruscos e movimentos repetitivos. Isso não é teatro, é consciência corporal. É saber que cada ação comunica status, e quem tem consciência tem domínio. Robert Greene afirmava que a lentidão é uma forma de poder, porque transmite controle sobre o tempo.
Um líder que se move devagar mostra que nada é urgente o suficiente para roubar sua serenidade. Essa lentidão é lida inconscientemente como hierarquia. Há uma lição profunda nisso. O corpo que corre denuncia medo. O corpo que pausa comunica confiança. O poder não se expressa em velocidade, mas em presença. Grandes líderes, artistas e estrategistas compreendem esse código. Assista a entrevistas de figuras como Putin, Denzel Washington ou até Steve Jobs. Nenhum deles gesticula demais. Nenhum se apressa para responder. O silêncio e o ritmo pausado criam uma espécie de campo magnético. É o domínio corporal, traduzido em respeito. E o corpo humano treinado nesse nível é uma fortaleza. Ninguém invade o espaço de quem o domina. O treino para essa arquitetura não está apenas na postura física, mas na postura emocional que a sustenta. Quando a mente é indisciplinada, o corpo denuncia. O contrário também é verdadeiro. Ao alinhar o corpo, você educa a mente. Por isso, o estoicismo e as artes marciais têm tanto em comum. Ambos ensinam que o corpo é a fronteira entre o caos interno e o mundo externo. O guerreiro se curva diante do próprio equilíbrio, não diante do inimigo. E o homem de respeito é aquele cujo corpo comunica exatamente o que a mente acredita. Eu não preciso provar. Um exercício simples, mas transformador, é praticar a presença total. Entre em um ambiente e observe-se. A forma como respira, como se move, como se senta. Corrija-se suavemente. Respiração profunda, ombros baixos, olhar fixo. Em poucos minutos perceberá a diferença na energia ao redor. O corpo influencia o comportamento dos outros como um maestro conduz uma orquestra. Quando você se torna o ponto de equilíbrio, todos inconscientemente seguem o teu ritmo. Isso é poder. Não porque impõe, mas porque harmoniza o espaço. A arquitetura corporal do poder também se manifesta em como você lida com o olhar. Um olhar disperso destrói o respeito. Um olhar calmo, firme e neutro cria domínio. Não é necessário encarar, basta sustentar a presença. O olhar comunica a autoridade emocional. É como se dissesse: nada aqui me abala. Maquiavel observou que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas palavras. E ele estava certo. O olhar é o selo da credibilidade. Um corpo alinhado e um olhar firme transformam qualquer ambiente em extensão do teu poder silencioso. Mas há um inimigo oculto nessa equação: o excesso. Postura não é rigidez, é fluidez controlada. O corpo precisa parecer natural, não ensaiado. Quem tenta parecer poderoso parece tenso, e tensão é o oposto de domínio. A verdadeira autoridade é relaxada, porque vem da confiança. O corpo do líder não precisa se impor, ele convida o respeito. Essa diferença é sutil, mas define o limite entre o autêntico e o artificial. O corpo autêntico diz: eu sou. O corpo artificial diz: eu quero parecer. E o mundo percebe a diferença de longe. O corpo, portanto, é a continuação da mente treinada. Quando o interior está calmo, o exterior se torna imperturbável. A calma física desarma o medo e o transforma em magnetismo. Esse magnetismo não é teatral, é psicológico. Ele cria a sensação de que há algo em você que não se pode tocar. Um mistério, uma força silenciosa. E o respeito nasce dessa mistura entre clareza e mistério. É como uma estátua viva que observa tudo, mas nunca se apressa em agir. Esse é o poder da arquitetura corporal. O corpo se torna o templo da autoridade. E assim como uma estrutura sólida sustenta um império, a tua postura física sustenta a tua imagem mental. O corpo comunica segurança antes mesmo que a mente formule palavras. Por isso, dominar o corpo é tão importante quanto dominar a fala. Porque o corpo antecede o verbo, e o verbo apenas confirma o que ele já gritou em silêncio. Mas há algo ainda mais poderoso que o corpo em si: a voz. Ela é a ponte entre o interno e o externo, o som do domínio. E quando a voz aprende a ser arma, o poder muda de patamar. Agora me diz aí nos comentários, em qual situação você mais sente que perde o controle ou o respeito das pessoas? Quero ler o que acontece contigo, porque é justamente aí que mora a chave do teu poder pessoal. 5. O tom da dominação. Quando a voz vira arma.
A voz é a espada invisível do poder. É através dela que o mundo mede tua convicção. O tom, a cadência e o ritmo das palavras revelam mais do que o conteúdo em si. Quem fala rápido mostra ansiedade. Quem fala demais revela insegurança. Mas quem fala pouco, com pausas e firmeza, transmite autoridade. Maquiavel dizia: os homens devem ser ou conquistados ou destruídos. E essa máxima se aplica também à voz. Quando a tua voz fala, ou ela domina, ou é ignorada. Não há meio termo. O respeito não vem do volume, vem do peso. O poder vocal nasce da calma. É a serenidade que dá gravidade à fala. Quando você fala devagar, o cérebro do outro entende que há sabedoria ali. É uma forma inconsciente de manipulação psicológica. Quem dita o ritmo da conversa, dita o ritmo da emoção. Robert Greene descreve isso na Lei 4. Diga menos que o necessário. Cada palavra que sobra é um risco. A mente humana valoriza o que é raro. Quando você fala pouco, faz com que cada frase soe como uma sentença. A escassez verbal é o oxigênio do respeito. Repare em líderes de verdade. Políticos, CEOs, generais. Nenhum deles fala em excesso. As pausas são longas, as palavras são medidas. Quando Churchill dizia, nunca, nunca, nunca desista, ele usava 3 palavras, mas parava entre elas, fazendo o silêncio trabalhar por ele. Esse é o segredo. O silêncio não é o oposto da voz. É parte da música. Ele cria tensão, expectativa e respeito. O líder não preenche o ar com palavras. Ele o molda. Quando a tua voz se alinha ao teu domínio interno, ela deixa de ser som e se torna instrumento de comando. A voz firme não precisa gritar. Pelo contrário, quanto mais baixo o tom, mais atenção gera. É um fenômeno psicológico. O cérebro associa calma a poder. Quando alguém fala em voz baixa, obriga os outros a se inclinar para ouvir. E isso é domínio sutil. Pense em professores ou palestrantes que te prenderam por horas. Eles não falavam alto, mas cada palavra parecia hipnotizar. Esse é o poder da cadência. A autoridade sonora está na respiração entre as frases. Quanto mais consciente o ritmo, mais forte o impacto. Mas a voz não é apenas técnica, é também emocional. Uma voz carregada de insegurança treme. Uma voz com raiva explode. Já uma voz ancorada em frieza emocional flui. Ela é neutra, sem esforço, sem pressa. Esse equilíbrio nasce do mesmo lugar que a calma física, o autocontrole. É impossível soar poderoso se a mente está em pânico. A voz denuncia a alma. Por isso, líderes treinam a respiração antes da fala, porque a respiração é o metrônomo do poder. Quem respira com controle fala com domínio. Há um detalhe que poucos percebem. A voz tem frequência energética. Ela vibra e molda o ambiente. Uma voz calma desacelera corações. Uma voz assertiva interrompe o caos. Uma voz tensa contamina o ar com medo. É por isso que líderes espirituais, negociadores e estrategistas dominam o tom antes das palavras. Eles entendem que a voz é a primeira fronteira da influência. Quando alguém fala com frieza, sem pressa e com pausas precisas, a mente do outro entende. Aqui há controle, e o respeito nasce desse reconhecimento inconsciente. Treinar o tom é treinar a mente. Um exercício prático é falar menos e observar mais. Quando precisar responder, respire fundo, reduza o ritmo e use frases curtas. O poder está nas pausas. Fale como quem está acostumado a ser ouvido, não como quem precisa convencer. É o mesmo princípio que os grandes oradores aplicam. Júlio César era conhecido por discursos curtos, mas imponentes. Ele não explicava, ele decretava. E quanto menos falava, mais obedecido era. A voz do poder não suplica, ela afirma. Mas a voz também tem uma alma emocional. A autoridade não está no tom frio, mas no equilíbrio entre serenidade e firmeza. A voz respeitada é aquela que transmite calma, mas não fragilidade. Empatia, mas não submissão. É o tom de quem compreende o mundo, mas não se dobra a ele. O público respeita quem fala como quem já venceu batalhas internas. Por isso, a voz deve ser treinada não apenas na garganta, mas na mente. O tom da dominação nasce da clareza interior, não do volume. A entonação é outro campo de poder sutil. Frases descendentes transmitem autoridade.
enquanto frases ascendentes soam como dúvida. Compare: eu quero que você venha, descendente, e você pode vir, ascendente. A diferença é brutal. Um líder termina frases com ponto final, não com interrogação. É o encerramento que determina a hierarquia. A voz que desce, encerra. A que sobe, pede permissão. No jogo do respeito, até a melodia da fala revela quem comanda e quem obedece. Outro aspecto essencial é a coerência entre voz e corpo. Uma voz firme em um corpo tenso soa artificial. Uma voz calma em um corpo relaxado soa natural. O corpo sustenta o tom reforça o corpo. Quando ambos se alinham, o poder se manifesta. É como uma orquestra interna: respiração, postura, olhar e voz em harmonia. Esse equilíbrio é raro e por isso magnético. Ele transmite a mensagem: eu domino o que é visível e o que é invisível. E o respeito nasce dessa congruência entre o físico e o psicológico. Há ainda o uso estratégico da pausa. O silêncio entre uma frase e outra é o equivalente a um olhar firme. Ele cria expectativa, tensão e autoridade. O bom comunicador sabe que o impacto não está nas palavras, mas no que não é dito. A pausa é a moldura do discurso. Quando bem usada, ela transforma até frases simples em declarações de poder. Não e silêncio. Esse vazio carrega mais força do que 1000 justificativas. Porque o silêncio, quando vem depois de uma voz confiante, não soa vazio, soa definitivo. Dominar o tom é dominar o campo emocional dos outros. Quando você fala com cadência e serenidade, desarma o caos ao redor. Sua voz se torna o comando invisível que faz os outros te ouvirem sem entender por quê. É assim que nascem os líderes silenciosos. Suas palavras são poucas, mas moldam comportamentos. E é por isso que a voz é uma arma. Ela conquista sem atacar, impõe sem forçar, domina sem gritar. Mas até mesmo uma voz forte perde força se o território ao redor não estiver sob controle, porque o poder não é só som, é espaço. 6. O domínio do espaço. Onde você está, fala por você. Quem controla o ambiente, controla a narrativa. É uma lei silenciosa que rege o jogo do poder desde o tempo dos impérios. Maquiavel dizia que o governante deve evitar familiaridade excessiva para que a reverência se mantenha. Em outras palavras, até o modo como você ocupa o espaço determina o nível de respeito que recebe. Robert Greene reforça isso na Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito. Às vezes, o poder não está em estar presente, mas em escolher quando aparecer. O espaço é uma extensão do teu domínio interno. Ele comunica status, confiança e hierarquia, sem que uma única palavra seja dita. Observe um líder em uma sala. Ele nunca se apressa em sentar, não busca o centro das atenções e raramente se movimenta em excesso. Sua presença preenche o espaço, mesmo em silêncio. Isso acontece porque o domínio do ambiente não é físico, é psicológico. É o controle sutil do ritmo, da distância e do tempo. Um líder autêntico sabe onde estar, quando falar e até quando desaparecer. Ele entende que cada metro quadrado do ambiente é parte de um tabuleiro invisível, e cada movimento precisa ser calculado. O poder é espacial. A forma como você se posiciona define o quanto o mundo te respeita. Pessoas inseguras tendem a se encolher, a ocupar pouco espaço, a se mover rápido demais. Pessoas com autoridade fazem o oposto. Ocupam o espaço com calma, constância e clareza. É o que psicólogos chamam de postura expansiva controlada. Ela não grita, mas declara: eu estou aqui. Pense em um tribunal. O juiz fala pouco, mas a cadeira dele é mais alta. O espaço comunica o status antes mesmo da fala. Essa hierarquia visual é o DNA do respeito. O domínio do espaço também é o domínio da distância. Saber se aproximar e se afastar no momento certo é uma forma refinada de manipulação psicológica. Um líder não invade o espaço alheio, ele o conquista pela presença. Ele entende que o olhar e a postura já avançam antes do corpo, e quando decide se aproximar, o faz com propósito. É o mesmo princípio usado em negociação. Quem controla o território emocional dita o resultado.
O poder se manifesta na capacidade de tornar o outro visitante dentro do seu próprio ambiente. Maquiavel compreendia o poder da distância emocional. Ele afirmava que o príncipe deveria evitar o convívio comum para que sua presença se tornasse desejada. A ausência calculada é uma forma de criar valor simbólico. Quando você está sempre disponível, perde magnetismo. Mas quando aparece estrategicamente, tudo o que diz ganha peso. O segredo é transformar tua presença em um evento raro. Isso vale para qualquer contexto: social, profissional ou emocional. Quanto mais seletivo for o uso da tua presença, mais ela será respeitada. Há um conceito psicológico interessante chamado efeito trono. Ele descreve como o posicionamento em um ambiente afeta a percepção de poder. Quem está mais alto, centralizado ou iluminado é percebido como dominante. Líderes intuitivos compreendem isso. Em uma reunião, sentam-se de frente para a porta, não por acaso, mas porque o controle do espaço visual lhes dá vantagem estratégica. São pequenos detalhes que moldam o campo de influência. O domínio do espaço é o domínio da percepção. O ambiente também é uma arma simbólica. Reparem como grandes figuras moldam o próprio território. Os gabinetes de chefes de Estado, as salas de CEOs, os escritórios de advogados de renome, todos seguem a mesma lógica. Espaço limpo, objetos significativos, iluminação calculada. Cada elemento é uma mensagem. O ambiente fala por eles. Você pode aplicar o mesmo princípio. Elimine o excesso, crie harmonia visual. Escolha o que representa sua autoridade. O espaço é o espelho do teu estado mental. Se há desordem ao redor, há desordem dentro. Um detalhe fascinante é o uso do silêncio espacial. Às vezes, não estar é mais poderoso do que estar. A ausência prolongada desperta curiosidade e reforça a ideia de escassez. E escassez é poder. Robert Greene dizia: a ausência aumenta o respeito e a honra. No mundo digital, isso é ainda mais relevante. Quem fala o tempo todo se dilui. Quem fala apenas quando tem algo a dizer cria impacto. O domínio do espaço, portanto, não se limita ao físico. Ele se estende ao tempo, à presença online e até à energia com que você se manifesta no cotidiano. Aprender a usar o espaço é também aprender a usar o silêncio físico. Em conversas, mantenha a distância confortável, sem invadir nem se retrair. Nas interações sociais, observe onde as pessoas se colocam e como se movem. Quem se apressa em se aproximar demonstra necessidade. Quem sabe esperar, cria expectativa. O respeito cresce na medida da paciência. Por isso, o domínio espacial é uma arte de ritmo. Saber quando avançar, quando recuar e quando permanecer imóvel. O silêncio dos movimentos é a linguagem dos estrategistas. Um exercício poderoso. Entre em qualquer ambiente e imagine-se como o centro energético dele. Sem precisar se mover, sinta que o espaço se ajusta à tua presença. Observe o efeito. As pessoas inconscientemente alinham o corpo e a fala à energia mais estável. É assim que líderes moldam o ambiente sem precisar impor. O espaço obedece a quem o observa com calma. Essa percepção muda tudo. A forma como você se comporta, fala, negocia e até como é lembrado. Quem domina o espaço raramente é esquecido. O domínio do espaço é, no fundo, o domínio do tempo e da percepção. Quando você entra em um ambiente, o tempo desacelera para os outros. Quando sai, deixa uma ausência que pesa. Isso é poder. É o domínio invisível que Maquiavel chamava de presença simbólica do príncipe. É quando o nome, o olhar e o silêncio continuam agindo mesmo sem tua presença física. Mas há um elemento ainda mais sutil que o espaço e o silêncio: o olhar. Porque o olhar, mais do que ocupar o ambiente, o comanda. 7. O olhar maquiavélico. A janela do controle psicológico. Maquiavel dizia: nada faz o homem parecer mais poderoso do que saber observar sem ser observado. O olhar, mais do que uma ferramenta de percepção, é uma arma de influência. Ele revela domínio psicológico, disciplina emocional e leitura de pessoas. Em silêncio, o olhar entrega tudo o que as palavras escondem. O homem de poder não olha por impulso. Ele observa com propósito. Ele mede, interpreta e controla.
Cada segundo de contato visual é uma negociação invisível de hierarquia. O olhar firme, constante e ao mesmo tempo sereno é um lembrete silencioso de quem comanda o ambiente. O olhar é o primeiro teste de força entre dois indivíduos. Ele define quem lidera e quem segue. Quando alguém desvia o olhar rapidamente, o inconsciente interpreta como submissão. Quando sustenta demais, como provocação. O equilíbrio entre firmeza e calma é o que cria respeito. É como o jogo dos reis. Quem faz o outro piscar, primeiro perde o trono. Líderes e estrategistas entendem isso intuitivamente. Eles não encaram, mas sustentam o olhar com neutralidade. É o olhar do observador que lê a alma do outro, enquanto permanece indecifrável. O segredo está na intenção. O olhar maquiavélico não é ameaçador, é inquisitivo. Ele busca compreender, não dominar. Mas o simples ato de compreender já é domínio. Robert Greene descreve isso na Lei 6. Chame atenção a qualquer custo, mas alerta. O poder não está em ser visto, e sim em observar o que os outros não percebem. O olhar treinado é um radar emocional. Detecta fraquezas, inseguranças e intenções antes que se manifestem. Quando você enxerga além do óbvio, controla o jogo sem precisar jogá-lo. Imagine um líder que observa mais do que fala. Ele entra em uma sala, analisa cada gesto, cada microexpressão. O olhar dele é calmo, mas intenso. Não julga, mas entende. E por isso, é temido. Porque o olhar que compreende é o olhar que desarma. Ninguém consegue mentir por muito tempo diante de quem enxerga as intenções. Essa é a essência do respeito silencioso. O outro sente que está sendo visto de verdade, e o ser humano teme ser decifrado. O olhar que penetra é mais poderoso que qualquer discurso. Há uma energia peculiar em quem sabe olhar. É a energia do autocontrole. Quando alguém te observa sem pressa de responder, te obriga a se justificar. Isso cria desequilíbrio psicológico. É o mesmo princípio usado em interrogatórios, entrevistas e negociações. O silêncio entre olhares é um espaço onde a mente do outro se revela. Maquiavel entenderia isso como a arte de esperar a verdade se entregar. O olhar é o espelho da frieza emocional, e a frieza, como sabemos, é a base do respeito. O treino para um olhar de poder começa no domínio interno. Quem é ansioso não consegue sustentar o olhar. Quem é inseguro evita o contato. Quem é agressivo o usa como arma e se desgasta. O olhar maquiavélico é centrado, paciente e curioso. Ele observa sem demonstrar urgência. É o olhar de quem já entendeu que o poder não precisa ser exibido, apenas sentido. Pratique isso. Quando conversar com alguém, olhe nos olhos por 3 segundos após terminar de falar. Não diga nada, apenas espere. O silêncio do olhar cria uma tensão que faz o outro se expor. A psicologia explica esse fenômeno como espelhamento inconsciente. Quando alguém te observa em silêncio, o cérebro tenta decifrar o que está sendo pensado, e nesse esforço, a pessoa revela mais do que gostaria. É nesse ponto que o olhar se torna ferramenta de manipulação sutil. Não é sobre controlar o outro, mas sobre compreender a dinâmica emocional dele. O respeito nasce quando a pessoa percebe que você a enxerga, mas não se deixa ler. É um jogo de transparência controlada. Você vê tudo, mas não entrega nada. O olhar também comunica segurança ou vulnerabilidade. O olhar que foge pede permissão. O que enfrenta, desafia. O que observa, comanda. Essa diferença é sentida de forma instintiva. É o mesmo mecanismo que faz um animal selvagem reconhecer o líder da matilha. O olhar é linguagem biológica, ancestral, irracional, poderosa. Quem entende isso domina interações humanas em qualquer contexto. E não é preciso ameaçar, basta estar presente. O respeito é uma reação natural à presença de quem vê sem se abalar. Um exercício poderoso é praticar o olhar neutro. Escolha alguém e converse mantendo contato visual constante, sem endurecer o rosto, sem sorrir demais. Apenas ouça com atenção. Esse olhar comunica autocontrole, inteligência emocional e liderança silenciosa. Ele faz o outro se sentir observado e, paradoxalmente, compreendido. Porque o olhar neutro não julga, ele apenas entende.
E ser entendido é o desejo mais profundo do ser humano. Quem oferece isso sem perder o domínio, conquista respeito imediato. Os grandes estrategistas da história dominaram essa arte. Júlio César, Napoleão, Gandhi, até líderes modernos como Putin, todos tinham em comum o olhar fixo e sereno. Eles sabiam que o olhar é a linha que conecta a mente ao poder. Nenhum deles desperdiçava essa energia com dispersão. O olhar é foco, e foco é autoridade. Quando você mantém o olhar enquanto os outros desviam, a hierarquia se estabelece automaticamente. O respeito se forma sem esforço, porque o inconsciente reconhece o comando. Mas há um ponto crucial. O olhar só é respeitado quando há reputação por trás. Um olhar vazio é apenas insistência. Um olhar respaldado por reputação é autoridade. Por isso, o poder do olhar depende da imagem que o precede. O que os outros sabem, ou acreditam saber, sobre você define o impacto do teu olhar. Quando tua reputação é forte, teu olhar é lido como comando. Quando tua reputação é fraca, é lido como provocação. O olhar, portanto, é a extensão simbólica da tua credibilidade. E é justamente por isso que o olhar, por mais poderoso que seja, só alcança seu ápice quando o mito pessoal está consolidado. É nesse ponto que o respeito ultrapassa o campo visual e se transforma em presença simbólica. As pessoas passam a te defender na tua ausência, a citar teu nome como referência, a respeitar o teu silêncio como se fosse voz. Porque um olhar sustentado por reputação cria um mito. E mitos são inabaláveis. Se esse conteúdo já acendeu algo em você, se de alguma forma fez sentido, deixa o like e comenta com a frase: "O silêncio é o meu poder". Assim eu sei que você está entre os que estão prontos para jogar o jogo como Maquiavel ensinaria. 8. O mito pessoal. Quando os outros te defendem na sua ausência. O verdadeiro poder não está em ser admirado quando presente, mas em ser respeitado quando ausente. Maquiavel dizia: é preferível ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Ele sabia que o respeito genuíno nasce do mito, uma imagem simbólica que continua a comandar mesmo quando você não está. Robert Greene reforça isso na Lei 5. Proteja sua reputação como a vida. A reputação é o poder que trabalha por você. Ela é o eco do teu comportamento, o reflexo da tua postura e o guardião da tua autoridade. Quando bem construída, se transforma em uma armadura invisível. Te defende sem que você precise levantar a voz. O mito pessoal é a soma de tuas ações silenciosas ao longo do tempo. É o resultado de consistência, frieza emocional e coerência. Ele não nasce da autopromoção, mas da observação dos outros sobre você. A percepção é a moeda do poder, e o mito é a forma mais valiosa dessa moeda. Ele se forma quando as pessoas passam a te descrever com frases como: ele é calado, mas quando fala, todos ouvem. Isso é o ápice do respeito. Porque a admiração forçada morre com a presença, mas o mito sobrevive à ausência. Construir um mito não é criar uma máscara, é construir uma narrativa coerente. O mundo respeita quem tem identidade sólida. Pessoas que mudam de opinião com o vento, que reagem com impulsividade, que se contradizem a cada passo, perdem poder. O mito pessoal nasce da previsibilidade de princípios e da imprevisibilidade de movimentos. Todos sabem o que você representa, mas ninguém sabe o que você fará. Essa combinação cria respeito e mistério, os dois pilares da autoridade silenciosa. O mito não se sustenta com palavras, mas com resultados. É por isso que os grandes estrategistas da história falavam pouco e agiam muito. Alexandre o Grande raramente discursava. Suas vitórias falavam por ele. O mesmo vale para figuras contemporâneas. Steve Jobs, por exemplo, era admirado não por sua simpatia, mas pela força de sua visão. Quando falava, o mundo ouvia. Quando calava, o mundo especulava. Esse é o poder do mito: transformar o silêncio em curiosidade e a curiosidade em respeito. Mas há um ponto crucial: reputação não é fama. Fama é o barulho que atrai curiosos. Reputação é o silêncio que atrai respeito. Muitos confundem popularidade com poder e acabam sendo escravos da atenção. O mito pessoal não precisa de aplausos. Ele precisa de coerência.
Quando a tua vida reflete a disciplina que prega, o mito se consolida naturalmente. E quando isso acontece, as pessoas passam a te defender mesmo quando não estás presente. Porque defender o teu nome se torna defender uma ideia, e ideias poderosas são mais fortes que homens. A manutenção do mito exige vigilância. Maquiavel alertava: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Isso significa que o orgulho ferido é o maior inimigo da reputação. Por isso, nunca permita que pequenas ofensas te tirem do eixo. Cada explosão emocional destrói o que o silêncio construiu. O poder se mantém não pela força, mas pela constância. Reputação é disciplina diária. É recusar o impulso de se justificar. É deixar o tempo provar o que o ego quer gritar. O mito pessoal também é uma forma de manipulação psicológica sutil. Quando tua reputação precede tua presença, as pessoas já se ajustam a ela. Elas medem as palavras, mudam o tom e tratam com cuidado o teu nome. Isso cria uma hierarquia simbólica, uma sensação de respeito natural. É o poder do invisível em ação. É o mesmo princípio que faz o nome de certos líderes ecoar como se fosse uma entidade. Eles não estão na sala, mas todos agem como se estivessem. Esse é o domínio máximo da influência. O mito é construído em 3 camadas: o que você mostra, o que você oculta e o que os outros imaginam. A terceira é a mais poderosa, porque o imaginário das pessoas é mais forte que qualquer verdade. Por isso, nunca revele tudo. Deixe sempre espaço para a dúvida, para o mistério, para a curiosidade. O ser humano respeita o que não entende completamente. O mito vive do que é insinuado, não do que é explicado. E quanto mais se tenta decifrar alguém que permanece coerente e discreto, mais ele se torna lendário. Um exercício prático. Observe como você é lembrado quando não está presente. O que as pessoas dizem? Que sensação você deixa? Isso é tua marca invisível. Trabalhe-a com intenção. Cuide do tom da tua fala, da calma nos gestos, da coerência nas ações. Cada pequena atitude molda o mito que te antecederá. Lembre-se, a autoridade não é construída em um discurso, mas em uma rotina. O mito pessoal é o resultado de 1000 pequenos silêncios estratégicos acumulados ao longo dos anos. A reputação também protege dos inimigos ocultos. Quando tua imagem é sólida, mesmo os que te odeiam hesitam em te atacar. O respeito público é uma forma de escudo. É como se tua aura social te defendesse. Os ataques contra ti soam como injustiça, e isso desarma opositores. O mito é um aliado silencioso. Age por ti enquanto descansas. É o soldado invisível que vigia teu nome no campo de batalha social. E quanto mais forte ele é, menos energia você gasta se defendendo. Porém, é preciso compreender. Até os mitos mais fortes são testados. A vida colocará à prova a tua frieza, teu autocontrole e tua coerência. O respeito que conquistaste será desafiado por olhares invejosos e ataques disfarçados de gentileza. É nesse momento que o mito deixa de ser imagem e se torna essência. O verdadeiro poder se revela não no auge, mas no caos. E quem permanece inabalável durante as provações fortalece o próprio nome. Porque o mito, assim como o diamante, se lapida sob pressão. E quando o mito se consolida, o respeito se torna automático. As pessoas o defendem, mesmo sem entender por quê. Sua imagem passa a ser sinônimo de liderança, de equilíbrio, de domínio. Mas todo mito, cedo ou tarde, é testado. E é nessa hora que o verdadeiro poder se prova. Porque os inimigos não atacam o corpo, atacam o símbolo. E neutralizar quem testa seus limites é a próxima fronteira da autoridade silenciosa. 9. Os inimigos invisíveis. Como neutralizar quem testa seu limite? Quanto mais respeitado você se torna, mais será testado. É uma lei inevitável do poder. Maquiavel dizia: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Traduzindo, o ego ferido é mais perigoso que a raiva. E é justamente o orgulho dos outros que desperta seus inimigos invisíveis. São pessoas que não suportam ver alguém manter a calma enquanto elas se descontrolam, que te provocam em silêncio, tentando encontrar brechas na tua frieza emocional. E é aqui que se prova a verdadeira autoridade, não na glória, mas sob ataque.
Esses inimigos raramente se revelam abertamente. Eles se escondem em sorrisos educados, elogios sutis e conselhos mascarados de bondade. São lobos com perfume de aliados. Testam teus limites não com confrontos diretos, mas com pequenos empurrões psicológicos, atrasos, insinuações, olhares. Querem ver até onde você aguenta sem reagir, porque sabem que, se te tirarem do eixo, te tiram o poder. A impulsividade é a brecha por onde o respeito escapa. No jogo de poder, o inimigo mais perigoso é o que te força a se explicar. Robert Greene explica isso na Lei 15. Esmague completamente o inimigo, mas não com ódio, com frieza. O ódio te iguala, a frieza te eleva. Esmagar não é destruir fisicamente, é neutralizar simbolicamente. É mostrar com calma que nada o que o outro faz tem impacto sobre você. Quando o adversário percebe que não te abala, ele se desarma, e o silêncio passa a ser sua forma mais refinada de vingança. O poder não está em vencer a discussão, está em fazer o outro parecer pequeno diante da tua indiferença. Imagine alguém tentando te provocar publicamente. Ele eleva o tom, ironiza, tenta te arrastar para o mesmo nível. Enquanto isso, você apenas o observa, mantém o semblante neutro e, quando o momento é oportuno, responde com um leve sorriso e uma frase curta. Você parece nervoso. Quer respirar um pouco antes de continuar? Essa é a humilhação elegante. O golpe sem levantar a espada. Você o reduz ao ridículo com educação. A multidão percebe quem tem o controle. É a demonstração pura do poder silencioso. Os inimigos invisíveis vivem da tua reação. Quando percebem que suas palavras não te movem, se desorganizam. O silêncio vira um espelho, e nele se reflete o próprio descontrole. É o que os antigos estrategistas chamavam de vitória por ausência de combate. É o mesmo princípio do Aikido. Usar a força do oponente contra ele. A raiva dele é a tua vantagem. A calma, tua arma. Quando o outro se exalta, o público o enxerga como fraco. Quando você mantém a compostura, se transforma em referência. O respeito nasce da diferença de temperatura emocional. Mas há momentos em que o silêncio não basta. É preciso estratégia. Neutralizar inimigos exige inteligência social. Primeiro, descubra as motivações por trás das ações. Alguns atacam por inveja, outros por medo, e alguns apenas por testar a própria relevância. Cada tipo exige uma resposta diferente. O invejoso se destrói sozinho quando você o ignora. O medroso recua quando sente firmeza. E o provocador se cala quando você o expõe sutilmente. Saber distinguir isso é arte. É leitura de pessoas aplicada ao campo de batalha psicológico. Há também a importância da invisibilidade estratégica. Maquiavel recomendava que o príncipe jamais permitisse que os inimigos compreendessem sua verdadeira natureza. Essa ambiguidade protege. Quanto menos previsível você for, menos vulnerável será. Se sempre reage da mesma forma, torna-se fácil de manipular. Mas se alterna entre silêncio, ironia e desapego, confunde. O inimigo não sabe se está sendo ignorado ou analisado, e isso o enfraquece. O poder nasce do mistério, e o mistério nasce do controle da própria reação. Outra tática eficaz é desarmar com gentileza. É o paradoxo maquiavélico. Sorrir enquanto desmonta o oponente. Quando alguém espera agressividade e recebe calma, perde o roteiro. Essa inversão cria desconforto. Diga algo como: agradeço sua opinião, mas prefiro manter o foco. A polidez se torna um punhal invisível. Ela corta sem deixar sangue. É a crueldade com luvas de veludo. Esse comportamento confunde, intimida e, acima de tudo, mantém o respeito. Porque o público percebe que o poder não reage, o poder direciona. Lembre-se de que nem todos os inimigos querem te destruir. Alguns só querem te testar. Eles querem saber até onde podem ir antes de você impor limites. E é nesse ponto que o respeito se consolida. Quando você impõe fronteiras com serenidade, ensina aos outros até onde podem ir. A liderança não é construída pela força, mas pela clareza de limites. E os limites são comunicados pelo tom, pelo olhar e principalmente pela ausência de reatividade. O que você tolera se multiplica. O que você ignora
morre. No jogo de poder, também há inimigos internos. O ego, o medo, a pressa. Esses sabotadores são tão perigosos quanto os externos. O ego quer provar que tem razão. O medo quer evitar conflito. A pressa quer resolver tudo. Mas o sábio observa todos e não se deixa dominar. O verdadeiro líder é aquele que não precisa vencer todo o combate, apenas escolher quais valem a pena. Ele entende que o poder não se mede pela quantidade de vitórias, mas pela capacidade de permanecer inteiro após cada confronto. Neutralizar inimigos não é eliminar pessoas, é eliminar o poder delas sobre você. É cortar o acesso ao teu centro emocional. Quando o outro não consegue te afetar, deixa de existir como ameaça. A indiferença é a sentença mais dura, porque ela não destrói o inimigo, o torna irrelevante. E no jogo da influência, ser ignorado é pior que ser derrotado. É o equivalente psicológico da morte social. Quando você alcança esse nível, percebe que a frieza é o escudo definitivo. E por fim, chega ao estágio mais elevado do respeito, aquele que não precisa ser imposto. É quando o simples fato de estar presente já inibe a provocação. Quando ninguém ousa testar teus limites porque o teu silêncio já carrega a lembrança das vezes em que quem tentou, perdeu. Esse é o poder que não precisa se defender, porque já venceu antes de começar. Mas há algo ainda mais alto que o domínio dos inimigos. O domínio de si mesmo através do silêncio estratégico. O último nível do poder. 10. O silêncio estratégico. O último nível do poder. O silêncio é o trono dos que não precisam provar nada. Quando Maquiavel afirmou que os príncipes sábios aprendem a disfarçar a intenção e a dominar a palavra, ele falava da forma mais sofisticada de poder, a omissão calculada. O silêncio estratégico é o ponto máximo da autoridade. O momento em que você já não precisa ser entendido, apenas sentido. Ele comunica o que 1000 discursos jamais conseguiriam. Domínio emocional absoluto. É a ausência que impõe presença. E no mundo do barulho, quem cala com propósito se torna a voz mais alta da sala. O silêncio é uma arte que poucos dominam porque exige força interior. Falar é fácil, calar exige poder. O ego quer reagir, justificar, explicar. O sábio, no entanto, observa. Ele entende que cada palavra gasta é uma informação entregue. E quem fala demais se torna previsível. Robert Greene encerra As 48 Leis do Poder com a mais misteriosa de todas. Seja amorfo, indefinido. O silêncio é a aplicação viva dessa lei. Ele te torna inalcançável, indecifrável e por isso temido. A ausência de resposta cria a dúvida que enfraquece o inimigo. Há um poder oculto no silêncio. Ele faz o outro se ouvir. Quando você não reage, o silêncio devolve a palavra ao interlocutor e o obriga a se confrontar com o próprio ruído. Esse é o tipo de manipulação psicológica mais sutil e eficiente que existe. O ser humano teme o vazio e tenta preenchê-lo com explicações, defesas, nervosismo. O homem que domina o silêncio controla o ritmo emocional dos outros. Ele dita o tom sem abrir a boca. É o general que vence sem batalha, o líder que impõe respeito pela serenidade. O silêncio estratégico é também uma forma de economia de energia. Em vez de desperdiçar força tentando provar valor, você a acumula. E quando finalmente fala, cada palavra se torna uma lâmina. É como um arqueiro que puxa o arco lentamente. O impacto vem da contenção, não da pressa. As pessoas respeitam quem fala pouco, porque cada frase carrega densidade. O silêncio cria contraste, e o contraste gera autoridade. Quanto menos você se explica, mais intrigante se torna. O mistério é o oxigênio do respeito, mas o silêncio também é uma prova de autocontrole emocional. Permanecer calmo quando tudo te provoca é o verdadeiro teste do poder. É fácil parecer sábio em tempos de paz. O difícil é permanecer sereno sob ataque. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser estratégia e se transforma em essência. A ausência de reação não é fuga, é domínio. Você não cala por fraqueza, mas por consciência. O silêncio é a resposta dos que já entenderam que não há nada a ganhar explicando-se a quem não quer compreender. Maquiavel compreendia isso profundamente. Ele sabia que o poder se perde na previsibilidade. Quem fala tudo, entrega o jogo. Quem cala, mantém o controle. O silêncio é o véu que protege o que é valioso.
Ele preserva tua intenção, tua estratégia e tua imagem. Quando o mundo espera reação e recebe calma, o desequilíbrio acontece. É o mesmo princípio usado por estrategistas, negociadores e líderes que sabem que a paciência é a linguagem dos que comandam o tempo. Falar menos é, no fundo, dominar mais. O silêncio também é uma forma de presença espiritual. Ele conecta o homem ao seu centro, ao espaço interno onde não há urgência. É o lugar onde o autocontrole nasce e o ego morre. O estoicismo chama isso de ataraxia, a calma inabalável diante do caos. Quando você entra nesse estado, o barulho do mundo deixa de te afetar. O silêncio se torna teu refúgio e tua arma. Ele não é vazio, é plenitude. E quanto mais profundo for o teu silêncio, mais o mundo grita por tua atenção. E mais poder você tem para escolher quando responder. Há também o silêncio como provocação. É o silêncio que responde à ofensa, o olhar que substitui a réplica, a pausa que constrange. É a retórica invisível dos líderes. Quando alguém tenta te desestabilizar e você não reage, você o condena a enfrentar o próprio eco. Esse tipo de silêncio pesa. Ele revela o abismo entre o controle e a impulsividade. É a humilhação sem esforço, a vitória sem confronto. O silêncio estratégico é a mais elegante das vinganças, porque não deixa rastros. O silêncio também cria território. Ele delimita o que é teu e o que é ruído. Quando aprendes a não responder a tudo, filtras o mundo. Isso é poder psicológico. As pessoas falam para se aliviar, os sábios se calam para preservar energia. Cada vez que você escolhe o silêncio, escolhe a direção da tua energia. E energia concentrada é magnetismo. É o que faz com que tua presença baste para alterar o comportamento dos outros. O respeito nasce quando o mundo entende que teu silêncio não é vazio, é escolha. Mas o silêncio não é absoluto, ele é seletivo. O poder está em saber quando falar. A voz certa na hora certa vale mais que 1000 discursos precipitados. É como um trovão após uma longa calmaria. Quando surge, todos param para ouvir. É por isso que o homem respeitado fala pouco, porque cada vez que fala, cria impacto. E esse impacto só é possível porque o silêncio preparou o terreno. O verdadeiro líder fala depois de observar, entender e decidir. A fala dele é conclusão, não reação. O silêncio estratégico, portanto, é o estágio final da evolução do poder. É quando você não precisa mais afirmar, provar ou disputar. Sua simples presença impõe hierarquia. O respeito se torna reflexo. Não depende mais da tua vontade, mas da tua aura. As pessoas não ousam te interromper, porque sentem que há algo em você que não se mede em palavras. O silêncio é o símbolo da mente que domina a si mesma. Ele é o som da confiança em repouso, o eco do controle absoluto. E quando você domina o silêncio, o respeito se torna inevitável. Ele deixa de ser conquistado e passa a ser natural. As pessoas não ousam te enfrentar, não porque temem o que dirás, mas porque sabem que já perderam antes mesmo de começar. O poder supremo não grita, não discute, não implora. Ele apenas existe, e o mundo, diante dele, se curva em silêncio.